Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao TCC da nossa querida Andréa Glauci, que hoje apresenta o trabalho de conclusão de curso dela como resultado das pesquisas, dos estudos e da paixão que ela tem pelo tema, né? Porque alguns alunos a gente percebe essa paixão pelo tema mesmo. A Andrea é uma dessas alunas que, inclusive, empolga a gente a querer aprender mais sobre o assunto e querer estar junto e querer fazer o melhor para o trabalho, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu tenho certeza que vai ser um momento de aprendizagens muito ricas para nós. Agradeço a presença de todos os colegas, convidados, o esposo da Andréa que está aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quero agradecer especialmente ao professor Jefferson, que aceita sempre com muita colaboratividade nesses momentos de final de ano, que é bem puxado para professor, mas ele vem, nos abraça, nos acolhe e enriquece muito os trabalhos com seus comentários. Jefferson, querido, muito, muito, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? E, Andréia, você vai expor o seu trabalho, então a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Você vai fazer o seu trabalho, tá certo? Você tem alguns minutos, depois eu passo a palavra para o professor Jefferson fazer algumas considerações, eu faço algumas considerações também, aí a gente sai de sala um bocadinho para poder fazer as deliberações e retornamos Tá. para o parecer final para você, tá bom, minha querida? Obrigada. Tranquilo? Então, pode colocar a sua apresentação. Seu, a professora Sandra tem que falar pouco, embora isso seja quase impossível, né, Jéssica? Quando eu falo e ainda ficam os passarinhos, né? Eu acho engraçado, ninguém nunca tinha comentado os meus passarinhos aqui por perto, viu? Meu ouvido biônico. Vocês estão vendo a apresentação? Não, querida, ela saiu aqui. Ela saiu? É, Será que eu vou ter que colocar de novo, professora? vai, meu bem. Então, peraí. Peraí. Agora. Só queria ampliar ela. Coloca aqui na tacinha, ó, embaixo, lá embaixo nessa tacinha, perto do som. No PowerPoint, né? É, isso. Agora vocês estão vendo? Não, ela não está ampliada, não. Ela ampliou para você? Para mim ampliou, para vocês não? Não, então saia, amplia e depois projeta. Peraí. Sai tudo, né? Sai da apresentação, fica só no PowerPoint, aí você amplia e depois você apresenta de novo. Você consegue me ajudar? Acho que eu pedi ajuda aqui para o suporte. Normal. Todos nós pedimos ajuda alguma vez aqui. Professor, é engraçado que eu treinei tanto antes e estava dando tudo certo. Mas está dando tudo certo. Só vai. Ela não está abrindo aquela tela cheia, não sei por quê. Você tem essa apresentação gravada em PDF? Tenho. Em PDF ela vai te dar a possibilidade de apresentação em tela cheia também. Não sei por que não foi. Só que eu acho que não. Agora vocês estão vendo? Calma, Nós estamos vendo a apresentação, mas ela não está em tela cheia. calma, eu sei o que foi.
Se você colocar o PDF, geralmente eu coloco o PDF, que é certo e líquido, que a gente coloca visualização em tela cheia e funciona. Eu vou só tentar aqui, se não der. Prontinho, Apareceu? apareceu. Pronto, obrigada, querido. Então vamos lá, gente. Boa noite. Opa, perdão pela porta aqui. Boa noite a todos e todas. Agradeço muito a presença de vocês. O meu trabalho é sobre a alfabetização da criança com transtorno do espectro autista, ou TEA. E a abordagem que eu vou fazer é principalmente para o nível 1 de suporte, tá, gente? Eu vou explicar direitinho para vocês. Eu já vou começar aqui pelos objetivos da pesquisa. O geral é analisar como se dá o processo de alfabetização dos estudantes que estão dentro do espectro autista. E os específicos, os objetivos específicos, eu dividi em 3 subtítulos. Primeiro, eu vou falar sobre o transtorno do espectro autista, compreendendo as suas particularidades, abordar um pouco sobre o processo de aprendizagem e as legislações que amparam a educação inclusiva, e, por último, verificar as propostas pedagógicas para fazer a inclusão da criança autista no ensino regular, visando a alfabetização e o letramento. Bom, gente, para a gente começar a falar sobre o autismo, eu gostaria que vocês conhecessem o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E ele diz para a gente que o transtorno do espectro autista, o TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que se caracteriza pelos prejuízos causados em diferentes áreas do indivíduo. Quais são? A interação social, comunicação e o comportamento. Vale dizer, gente, que o autismo não é uma doença e ele pode ser genético ou hereditário. Para que a gente possa entender um pouco mais, eu fiz uma linha do tempo com base nos estudos de alguns artigos, né, o Maluf e Costa Antunes. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre as pesquisas sobre o autismo, que se deu principalmente no início do século XX. Lá no comecinho, o termo autismo, ele foi cunhado pela primeira vez em 1906 e existia uma relação com a esquizofrenia. Em 43, o pai do autismo, Leo Kanner, ressaltou o isolamento autístico. Ele percebia aqueles indivíduos que ficavam mais sozinhos, mais isolados. E informou que essa era uma condição congênita. Naquele mesmo ano, um outro pesquisador, Asperger, demonstrou em suas pesquisas que algumas crianças possuíam uma presença de intelectualidade e melhor comunicação. Preocupou-se, então, com a questão educacional desses sujeitos. Ou seja, ali foi o primeiro momento, o primeiro olhar, a primeira percepção de colocar a criança no espaço escolar, né? Em 49 foi desassociada essa questão da esquizofrenia. O Leo Kanner continuava suas pesquisas, né? E ele percebeu, por exemplo, a dificuldade de interação com as demais pessoas, o comportamento rígido para manter objetos em situações sem alterá-los, questões da linguagem como não compreensão de metáforas e a literalidade dos discursos. Essas são algumas características, né? É muito importante a gente ressaltar o quê? Os marcos do desenvolvimento. Por quê? Desenvolvimento da criança. O que pode acontecer? Uma interrupção abrupta na evolução da criança ou até mesmo uma regressão. Isso já pode ser um sinal do autismo. E para nós, professores, é interessante a gente conhecer a caderneta de vacinação. Lá tem os marcos de desenvolvimento, principalmente de nós da educação infantil. E a criança vai estar com a gente vai observar se ela está dentro dos marcos do desenvolvimento. Além do mais, os pesquisadores notaram que o autismo era encontrado em vários países, independente das condições socioeconômicas e étnico-raciais. O termo autismo, em 1975, apareceu pela primeira vez no CID-9. Aí ele já entra como uma psicose da infância. Entretanto, em 1980, deixou de ser considerado uma psicose infantil e passou a ser considerado um TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Mas o divisor de águas mesmo foi em 1988,
com o psicólogo norueguês Ole Ivar Lovaas, que foi o primeiro pesquisador que obteve êxito na modificação do comportamento das crianças autistas por meio da análise do comportamento aplicada, a ABA, terapia comportamental do Lovaas, que consistia em 40 horas de atendimento ao paciente TEA, que resultou melhora significativa. E a ABA, gente, é hoje aplicada nos consultórios, nas clínicas, né? É essa análise do comportamento aplicada. É importante a gente saber, ressaltar, das terapias multidisciplinares, né? Com psicólogos, psicopedagogos, nós entramos aqui, tá, gente? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, para obter resultados significativos. Então, foi a partir de Lovaas, dos estudos dele, da ABA, que tivemos melhoras, né? De 94 a 2007, descobriu-se a variabilidade do autismo de indivíduo para indivíduo. Seria o nível de suporte. O autista ele pode ser nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Suporte é o apoio que aquele indivíduo precisa, podendo ser verbal ou não verbal. Porém, gente, para além disso, existem as comorbidades que se dão concomitantemente com o TEA. Por exemplo, a criança pode ser TEA e TDAH, ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TEA com uma DI, deficiência intelectual, com TOC, com um TOD, transtorno opositor. Então, assim, podem vir outros transtornos, né, concomitantes com o TEA. Em 2012, que também foi um marco em relação ao autismo, né? Porque o resultado de décadas de pesquisa sobre autismo trouxe a percepção de que a pessoa com transtorno de espectro autista, o TEA, em especial nível 1 de suporte, tem condições de integrar a comunidade escolar em turmas regulares, obtendo aproveitamento significativo, por meio da lei Berenice Piana, né, gente? Ou seja, 10% das vagas, elas são destinadas às pessoas com deficiência, os PCDs, inclusive os TEAs. Então, é lei. A criança tem direito, sim, de estar na escola. Voltando lá no DSM-5, que eu falei para vocês, a versão mais recente é a de 2022, que é um manual diagnóstico, né, gente, estatístico de transtornos mentais. E ele tem assim, descrições pormenorizadas dos prejuízos dos indivíduos autistas. Ele tem nível 1 de suporte, nível 2. Eu vou tratar aqui do nível 1, tá? Não vai dar para falar tudo. Mas nós, como os professores, nós precisamos conhecer o DSM-5 para a gente ter um conhecimento desses prejuízos dessas crianças, né? A gente sabe que eles têm prejuízo na comunicação social, interação social, e eles também têm padrões restritivos e repetitivos. No caso da comunicação social, dificuldade de estabelecer uma conversa, responder interações sociais, fazer brincadeiras e amigos, relacionar-se em pares, ausência de expressões faciais, brincadeiras imaginativas, dificuldade de compreender metáforas e literalidades em suas falas. Vocês imaginam, gente, para uma criança, dificuldade para brincar, para se relacionar em pares, a aprendizagem se dá em pares, né? Expressões faciais, brincadeiras imaginativas, então é bem desafiador. Já nos padrões restritivos e repetitivos, apegos a objetos, alinhamentos de objetos, as estereotipias, que são movimento, acho que quem já fez o estágio ou está na escola, já viu aquela criança que balança a mãozinha, isso ali ele está se autorregulando. As ecolalias, que é uma repetição de falas, de jargões, às vezes tem até uma voz que se assemelha a um desenho animado, então são as ecolalias, girar objetos, rotinas e padrões ritualizados, ele segue uma rotina, um padrão rígido de comportamento, hipersensibilidade aos estímulos sensoriais. Muito estímulo faz muito mal, né, para a criança autista. Então, a nossa sala de aula, quanto menos estímulos, cores, painéis, é melhor, menos estímulos, né, porque ele pode se desorganizar. Interesses incomuns ou excêntricos. O que seria isso? Acho que vocês já viram uma criança autista que adora dinossauro, que adora avião, que adora ventilador. Então, ele fica
com hiperfoco nesses interesses incomuns, né? Excêntricos. Vamos lá, gente. Agora, gente, eu vou falar sobre aprendizagem, o autismo e interação social, com base nas pesquisas, né? Piaget, Vallon, Tyler também, que é um artigo que eu li. Eu acredito que os nossos grandes teóricos, os nossos grandes autores da pedagogia, como Piaget, Vallon, Vygotsky, todos são unânimes em relação à interação social e aprendizagem. Jean Piaget, por exemplo, em sua obra Biologie et Conscience, ele traz um conceito que a inteligência humana se desenvolve no indivíduo conforme suas interações sociais. E Piaget também enaltece que, desde o nascimento, o desenvolvimento intelectual ocorre de forma concomitantemente às obras da sociedade. Vallon diz que o homem é geneticamente social. Vygotsky também defende as interações sociais como elemento para o desenvolvimento da aprendizagem do intelecto. E reafirma ainda a ideia do ser humano desenvolver-se das suas relações sociais com o outro, que é a pedagogia socio-interacionista, né, gente? Diante dos postulados dos grandes autores da pedagogia, faz-se necessário entender que as interações sociais estão estreitamente ligadas com o desenvolvimento humano. Em contrapartida, qual é o maior desafio do autista? É justamente a interação social. Então, cabe a nós, como professores, como facilitadores da aprendizagem, promover uma aprendizagem para eles adequada, né? Por meio de adequações de recursos próprios, eu vou falar um pouquinho mais adiante. E os autistas, eles têm leis que os amparam para eles estarem na escola regular, tá? A começar pela Constituição Federal de 1988, tá? Nos seus artigos 205 a 208. Todo cidadão tem direito à educação, ao atendimento especializado, à inclusão escolar, exigindo mudanças nas escolas regulares e especiais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que responsabiliza os pais, eles têm obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino. Lei de Diretrizes e Bases, também no artigo 59 fala de inclusão. Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência também versa sobre a inclusão, direito à educação especial, nos artigos 27 e 32. E a BNCC também, a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa norteadora. E um trecho que eu achei importante é esse, a respeito da preparação dos docentes para o atendimento das pessoas com deficiência. Então, nós temos obrigação de conhecer sobre o autismo, né, gente, de entender sobre o autismo, como professores, como educadores. E quais seriam, gente, as propostas para facilitar a alfabetização e o letramento dos estudantes autistas? Porque as crianças autistas, elas têm alguns prejuízos que impactam na alfabetização. Aqui eu pesquisei, tem Magda Soares, Oliveira, uma série de autores que eu cheguei a essa conclusão. No caso da escrita, coordenação motora, tônus muscular, linguagem e organização, dificuldade para escrever e segurar o lápis corretamente, isso na escrita. Na leitura, dificuldade para focar, memorizar, assimilar sequências mais longas. Tem um detalhe aqui que eu gostaria de falar para vocês, que às vezes é interessante que a criança autista ela comece um pouquinho antes do processo de alfabetização. Mas aí isso já pode ser uma coisa em clínicas, né? Porque eles, de fato, eles têm alguns prejuízos. Professora, a senhora falou comigo? Vou continuar. E quais seriam, gente, as estratégias para trabalhar com as crianças neurodivergentes, né? Eu pesquisei Barreto, entre outros artigos. Primeiramente, trabalhar a coordenação motora fina e o movimento de pinça, porque eles têm aquela questão do tônus, a mãozinha mais leve, pegando no lápis, então eles precisam fazer muitos exercícios de coordenação motora fina. Materiais didáticos lúdicos, para a gente se comunicar com eles, usar frases curtas, sem metáforas, porque se eu falar, por exemplo, assim, se eu falar para vocês, eu tenho que fazer ao pé da letra, vocês vão entender, mas eles não, eles vão me perguntar, mas letra tem pé? Então, isso é a questão das metáforas, né, da literalidade.
a gente tem que criar um vínculo com essa criança. E pode ser por meio de brincadeiras. Elogiar, fazer o reforço positivo. Olha, gente, isso aqui é a aba, tá? Propor tempo para a criança quando ela desorganizar. Ela pode desorganizar em sala de aula, viu? Trabalhar com a previsibilidade, avisando com antecedência as mudanças. Digamos que você está numa sala de aula, no outro dia a direção falou, vocês vão ter que ir para a sala tal, essa criança tem que ser informada. O portão da frente da escola não vai abrir, nós vamos receber vocês pelo portão da lateral. Essa criança também vai ter que ser avisada, porque ele pode se organizar e não querer nem entrar na escola, por causa da rigidez cognitiva, né? Flexibilização do currículo, PEI, né, que é o Programa de Educação... Ai, gente, deu branco. PEI. O PEI, gente, acho que eu fiquei nervosa agora. Eles têm direito ao PEI. Nós, como professores, nós temos que elaborar um PEI para eles. Promover os interesses específicos, o hiperfoco, desenvolver habilidades sociais e socioemocionais. Então, como professores, como regentes de turma, a gente tem que promover um ambiente que eles sejam inseridos socialmente e socioemocional, né? O outro, a criança típica, tem que respeitar o atípico e ver a necessidade de um monitor, de um AT escolar. E, segundo as minhas pesquisas, a melhor forma, o melhor método de alfabetização é o fônico, a abordagem fônica, de preferência o método das boquinhas, tá, gente? Que é o som das letras, né? É o bup, o tup, né? O som das letras, né? A gente vai ensinar o som das letras, depois as sílabas, as palavras propriamente ditas. Podemos trabalhar com textos, com parlendas, com rimas, aliterações. A gente faz a rota fonológica, depois a rota lexical. Então, a gente vai usar o método fônico. Essa pesquisa ela foi feita com base numa narração, uma revisão narrativa da literatura, né? Eu li vários autores, como Albuquerque, Baccarin, Barbosa, enfim, vários que tem aqui registrado. A abordagem escolhida foi a qualitativa. E a conclusão do meu trabalho, gente, é que é uma pesquisa que oferece um panorama dos estudos sobre o autismo, apresenta as principais leis que salvaguardam o direito dos autistas, salienta as principais características e particularidades das crianças autistas, propõe uma forma de alfabetização pelo método fônico e ressalta a importância da inclusão. A concepção de uma sociedade mais justa, igualitária, passa pela união de esforço, capacitação dos professores, utilização de estratégias adequadas e da promoção de sentimento de pertença da criança autista no ambiente escolar. A criança autista é uma criança, gente, ela merece estudar, tem direito a todos os direitos de aprendizagem da BNCC, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E eu termino com a frase do Paulo Freire, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Muito obrigada por tudo, gente. Muito bem, Andréia. Parabéns. Nada. O seu branco aí, plano de ensino individualizado. Plano de ensino, professora deu branco. Mas isso acontece com a gente que é professor também. Fica tranquila, tá? Todo mundo acontece, com todo mundo dá um branco. Eu não sei se no meu caso é a idade ou se foi depois da Covid, eu de vez em quando algumas palavras somem da minha mente mesmo, é assim mesmo, tá? Então não fique tranquila. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu fico tão feliz de ver a apresentação de trabalho em que eu reconheço que vocês sabem do que vocês estão falando, que é muito legal, né, Jefferson? A gente perceber, vai falando, vai lendo ali, aí vai, puxa, aquilo que precisa explicar melhor daquilo, demonstrando o conhecimento que você tem. Então, obrigada pela sua apresentação. Obrigada. Vou passar a palavra para o professor Jefferson para a gente ouvir as considerações dele, tá bom? Jefferson, é com você, querido. Obrigado, Sandra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andréia. Parabéns pela sua apresentação, em primeiro lugar.
Eu também, assim como Sandra, fico muito feliz em ver não só a sua apresentação e como você evoluiu durante todos esses anos, mas também essa turma toda aqui, né? Se tornou um espetáculo a sua apresentação, a turma quase toda está aqui em peso para te prestigiar. E eu fico muito feliz em atuar junto com vocês e ver essa parceria que vocês têm, né? Essa cumplicidade, esse apoio. Então, para nós também é uma felicidade muito grande vê-los aqui apoiando uma amiga de vocês, né? Uma colega de sala, que a gente sempre torce para que tudo dê certo e como deu certo, né, André? Então, parabéns. Quero dizer também que você virou uma referência para todos nós, né? O trabalho que você faz com as crianças com autismo é uma referência, ele é bonito, ele é bem elaborado, ele dá certo, e você traz para a gente toda essa sua atuação, né, lá no Instagram, de forma bastante modesta, mas que encanta todo mundo que vê, e eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo seu de formação, né? Agora você se tornando, não agora, mas você já é uma professora, né? Eu digo que a gente nasce com esse espírito de professor, depois a gente só aprimora, né? Tendo as bases teóricas, mas o professor ele precisa nascer com essa veia, né? Com essa vontade de ensinar, porque são desafios. E o que você traz para a gente agora, né? A alfabetização de crianças com autismo, é um desafio gigantesco, que depois aí dos marcos históricos que você trouxe para a gente, né, sobretudo da nossa Constituição Federal de 88, que traz a necessidade de inclusão desses estudantes que são público da educação especial na escola comum. Então, eu só queria chamar a atenção para algumas situações da sua apresentação, que é o fato da generalização, né? Eu te mandei lá no seu trabalho, quando você me enviou o seu trabalho escrito, eu enviei para você uma dissertação de mestrado que eu gosto muito, que é de uma colega de mestrado que fez também um trabalho sobre o autismo, e ela traz de forma bem explicativa, né, os níveis de suporte, o que são cada nível, por que os estudantes nível 1 têm mais facilidade de aprenderem, né, porque o nível de suporte é menor do que o nível 2 e o nível 3, né, que são substancial e muito substancial. Então, achei interessante você colocar isso e até sugerir lá que depois você explicasse o que é cada nível de suporte. Né? Então, nível 1, por que o nível 1 consegue desenvolver um pouco mais? O nível 2, por que não consegue desenvolver tanto? E o nível 3, por que não tanto? Então, dei uma sugestão, mas você explicou que o seu trabalho seria focado no nível 1. Você já deixou isso muito claro lá nos primeiros trechos lá do seu texto. E aí eu falo dessa questão da generalização, porque a variação do espectro ela é infinitamente grande. Então, às vezes, a gente generaliza, né, que o estudante, por exemplo, tinha a questão de não olhar no olho, né, de não interagir socialmente. E essa interação social ela pode acontecer de forma muito pequena, de forma média, e também pode acontecer interação social nos autistas. Então, é bem importante a gente ter essa consciência de que há uma definição do autismo, mas que ele é variável, né? Ele não se enquadra no nível estático. E nesse trabalho da Yamaguchi, ela traz uma definição do espectro como se fosse um arco-íris, né? Então, ela traz uma pizza, né? Um formato de pizza, e as cores que começam muito fortes e muito fracas. E a variação, você não consegue perceber, porque uma cor vai adentrando a outra. Então, é mais ou menos isso que é o espectro, né? Essa variação de comportamento. Então, é muito importante a gente ter cuidado com essa questão da generalização. Eles não são iguais e precisam de suportes diferentes em determinado momento da sua alfabetização. Achei interessante também porque você trouxe a tríade do desenvolvimento que caracteriza a condição de dificuldade dos autistas, né, que é a interação social, a comunicação e o comportamento, então, que são bases até para o diagnóstico de autismo, né, porque todo mundo sabe que o autismo, talvez nem todo mundo saiba, mas o autismo não tem ainda uma causa específica, e aí lá na sua trajetória, na linha do tempo que você organizou, você traz a apresentação do Léo Kenner, né, que é o pai do autismo, e ele, inclusive, na época, achava que a culpa do autismo era das mães. Sim. Elas eram consideradas mães geladeiras.
Então, elas eram culpadas pelo comportamento atípico dos seus filhos. Olha só, né? E depois, com o avanço da ciência, foi se descobrindo que não tinha nada a ver com as questões da mãe geladeira. Então, você já trouxe a definição de gênero, que também achei muito interessante. Essa linha histórica que você organizou, ficou muito bem organizada, ela tem uma sequência cronológica, então parabéns por isso. A questão do ABA, que você também traz, que é muito importante, né? Então, acho que você conseguiu organizar seu trabalho com essas duas grandes frentes, né? O ABA, que ainda não se utiliza nas escolas, né? Por se tratar aí de uma ciência que trabalha bastante com Skinner, com a questão de comportamento, né? Então, ela ainda fica muito atrelada aos consultórios de atendimento. E a segunda parte que você traz o método fônico como uma das estratégias de alfabetização dos autistas nível 1 de suporte. Isso não quer dizer que os autistas nível 2 também não consigam aprender pelo método fônico, né? Mas eu achei interessante que você deixou claro que o seu trabalho focaria no nível 1. Então, isso para o leitor é muito bom, né? Então, você já deixa isso lá claro no seu trabalho. Também, do processo de alfabetização, né, você traz ali as mães da alfabetização, né, Emília Ferreira, Teberoski, então, são referências importantes para um trabalho científico, e eu acho que isso é o mais importante. Quando eu citei para você, coloquei lá no seu trabalho, que seria interessante você referenciar aquelas primeiras partes, é para trazer um cunho científico mesmo para o seu trabalho, né, para que ele tenha uma sustentação teórica que leve o leitor a acreditar no que você está escrevendo ali, porque tem Confiança, né? mas isso só foi no comecinho, depois você encheu de teoria, você trouxe todas as suas referências, né, e você colocou isso no seu texto. Então, eu comecei a perceber isso no começo, indiquei lá para você que você colocasse algumas referências em uma determinada parte, que foi aquele começo, mas depois o texto inteiro ele vem com base teórica fundamentada. Então, acho que isso é o mais importante, né? Vocês, nesse trabalho de conclusão de curso, vocês estão construindo ciência. Então, você está trazendo para os professores estratégias para que eles possam ler o seu material e diga, olha, eu vou tentar o método fônico lá com o meu autista na minha sala de aula. Então, o trabalho de vocês, acho que no final, né, a gente acaba percebendo isso, que é um trabalho de cunho científico e que traz a oportunidade das pessoas se pautarem nesse trabalho para realizarem suas atividades no campo acadêmico, no campo teórico e no campo lá da atuação como professor mesmo, né? Então, achei que isso ficou bastante evidente no seu trabalho e no final eu achei muito interessante porque você apresenta as dicas para o professor, né? Então, é importante a gente ler um trabalho onde tem essa sustentação teórica, onde traz todo esse referencial que você colocou no seu trabalho, mas que também organize estratégias a fim de dar dicas para esse professor, considerando que o trabalho da inclusão, como vocês viram nas aulas que nós tivemos, ele não tem uma cartilha, né? Ele não vem num livro, numa BNCC, por exemplo. Você trouxe o trecho da BNCC que fala que os professores precisam ser preparados para a inclusão, né? Como vocês foram nas nossas disciplinas, principalmente da educação especial inclusiva. Mas saibam que os desafios na sala de aula, eles são gigantescos, então não vão se limitar apenas ao trabalho da Andréia, ao meu, ao da Sandra, mas uma série de situações que a gente pode estar lendo e desenvolvendo ali dentro do nosso campo de sala de aula. Então, muito, muito parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que ele vem agregando muito valor, né, ao trabalho que a gente tem com a pessoa com deficiência, ao público da educação especial. E, claro, não podia ser diferente, você não podia trazer algo tão maravilhoso quanto você apresentou aqui na noite de hoje. Muito parabéns. Obrigada. E você seja muito abençoada na sua trajetória como professora, né? Oficialmente professora agora, formada, né? Falta bem pouquinho. Então, parabéns pelo seu trabalho e que sua trajetória seja linda, assim como você e a sua atuação docente. Obrigado, viu, Andréa? Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Posso dar uma palavrinha, gente? Pode, querida. Olha, falar sobre autismo é bem desafiador, como o senhor disse mesmo, é um espectro, né? Muitas nuances. O que eu difícil também, só 15 minutos é pouco.
E eu quis, a da professora Beatriz, que me deu a dica, André, então foca num nível de suporte, ainda lá no Pesquisa 1, porque senão ia ficar muito extenso, porque cada nível exige técnicas pedagógicas diferentes, né? Então, eu tentei sintetizar ao máximo e eu queria, assim, fazer alguns agradecimentos. Professor Jefferson, quando eu fiz educação inclusiva com o senhor a primeira vez, eu meio que recebi um chamado, sabe? Eu senti, eu gostei demais, né? Eu falei, nossa, mas só que eu não sabia para que caminho que eu ia seguir. Ao passar do tempo, com as aulas de todas, seria injusta, né? Citar nomes, porque todos eu tive muito apoio, né, na faculdade com vocês. Professora Sandra, em tudo. A minha família, mas eu queria agradecer uma pessoa especial que está aqui, que é a minha chefe, eu a convidei, porque eu aprendi muito no CEUB, que é a Tatiana, minha chefe, a doutora Tatiana, psicóloga, eu aprendi muito no CEUB, mas ela me deu a chance de fazer a prática, de estar com as crianças, né, de vivenciar a questão do autismo, e todo dia ali eu estou aprendendo um pouquinho. E depois que eu já tinha percebido isso nos estágios, professora Sandra, nas escolas, eu fiz um estágio maravilhoso na 416 Sul, que é uma escola que tem 52 crianças neurodivergentes. Então, assim, ali eu já tinha me apaixonado pela educação especial inclusiva. E agora, lá na clínica, ver de perto os pequenos, uma coisa que agora eu lembro da professora Raissa, que fala do brincar das infâncias. Gente, eles são crianças. Eles são crianças, eles têm direito de brincar, de aprender, de explorar, mas eles têm essas questões, eles têm a questão da rigidez cognitiva, né, das interações sociais. Obrigada, obrigada, Tati. Eles têm, então, me toca demais. Tati, já que você está aí, eu vou contar um trechinho de um atendimento lá de uma criança, que eu estava fazendo o binguinho, que é um joguinho de perguntas e respostas com uma menininha, e a pergunta era: você gosta de brincar? Ela disse, tia, qual criança que não gosta de brincar? Então, eles são crianças, mas às vezes eles têm esses comportamentos rígidos que as pessoas não entendem. Por isso que nós, professores, precisamos entender o que é o autismo para, na sala de aula, mediar esse coleguinha que gosta de brincar, mas às vezes não é chamado pelos outros. Então, assim, tudo me toca muito, sabe? Eu agradeço demais. Agora está acabando, eu fui fazer o ENAD ontem, encontrei com o professor Saulo, o professor Murilo. É um misto de alegria e tristeza, de ter que deixar vocês. Mas, assim, eu estou muito feliz. E eu espero que o senhor, como você falou, que Deus te abençoe. Eu peço muito a Deus que me abençoe nessa trajetória, que eu possa fazer diferença com esses pequenos, né? Porque eles, como eu disse, eles são crianças, né? Eles são crianças. É isso, Andréia. Isso que eu falei no começo. É tão bom quando a gente vê alguém fazendo um TCC sobre um tema pelo qual é apaixonado. Eu acho que eu me apaixonei. E não está só cumprindo uma burocracia, né, Jefferson? Faz toda a diferença, né? Faz uma diferença imensa no mundo. Eu e o professor Jefferson vamos sair, tá? Vocês podem ficar por aqui, tá certo? Uhum. Jefferson, deixa eu só criar uma sala para eu colocar aqui do lado para a gente, que aí eu coloco aqui nos comentários a salinha para você, e aí a gente sai dessa rapidinho, depois a gente volta. Coloquei aí no chat, querido. Foi? Acho que não, né? Aqui no chat veio meu nome completo. Por que que eu fiz isso, Jefferson? Tá tudo certo, acontece. A máquina não nos obedece de vez em quando. Ai, ai. Só eu mesma, né, Jeff? Você e os passarinhos. Já voltamos, galerinha. Voltou ali. Tem um link agora. Isso. Já voltamos. Tá bom. Será que a gente pode conversar, gente? Ah, por favor, a gente está aqui segurando. E aí, gente, vocês gostaram? Parabéns! Ó.
Gente, eu quero também... Ah, minha chefe... Excelente, Andréia, você, ó. Parabéns, muito bom. Parabéns. Muito bom. Bom, meninas. Arrasou! E eu Arrasou. dedico esse trabalho às mães atípicas que estão aqui. Obrigada. Nós estamos juntos. Eu sei que é difícil, gente, para vocês, né? É desafiador. Muito. Mas é isso, gente. Graças a Deus, assim, Deus sabe todas as coisas. Agradeço a presença de vocês, assim, foi maravilhoso estudar com vocês, a troca que a gente fez umas com as outras, né? Mesmo a gente num ambiente virtual, o nosso ambiente virtual é tão bacana que a gente faz amizade, a gente quebra o pau, né? Kézia, a gente briga, né, Kézia? Depois a gente volta à amizade. Acontece, é isso aí. Ô, menina! A gente briga, a gente volta à amizade, mas, olha, eu tô assim, graças a Deus, o pior já passou, porque eu estava desesperada. Respira, minha filha. Foi difícil. Andréia? Andréia? Quem está falando? Ana, fala, Ana. Tudo bom? Ai, eu estou lembrando das nossas aulas. Ai, eu era estou com gostoso, saudade. né? Olha, eu vejo você como eu também, no dia que eu apresentei, né? Que eu fiquei mais ou menos igual você, assim. Aí eu estava aqui lembrando. Quando a gente apresenta, parece que tudo que a gente viveu, parece que assim, acabou. Só que assim, né? É tão... Quantos Parece trabalhos, que sai, né? outros trabalhos que nós fizemos, outros seminários, mas a gente estava naquele processo, né? Andando, vai vir outra disciplina. Agora acabou, né? TCC. Agora acabou. Mas nós somos colegas, né, gente? A gente vai manter contato, trocar figurinha, falar sobre cursos, sobre livros. A gente tem o nosso grupo lá. Ai de você que sair do grupo, viu? De jeito André, nenhum. Ai de um você. ano, eu fiz agora 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio que eu terminei. Já, né? Ana? Eu fiz 1 ano e meio. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, já tem esse tempo todo. Aí eu Ana, fiquei pensando. você tá em que escola agora? Eu estou lá no Nasa Norte ainda, na mesma escola. No Mater Dei? Pia Mater. Pia Mater, Aí, né? Uhum. Aí eu trabalho com criança especial, né? Eu trabalho com Miguel, uma criança especial. E, olha, eu vejo o desenvolvimento dele do começo do ano para hoje. Ele está diferente. É totalmente diferente. É tão bom. Igual você falou, que é cansativo e é desanimador, mas é tão bom. Eles têm Eu acho que a condições. gente pega amor neles. Eles têm condições. Eu sinto isso do desenvolvimento. Agora, a nossa sociedade que não está preparada para entender, né? A criança típica, ela tem um perfil diferente, né? E cabe a nós, que a gente está na escola, enfim, ou outro lugar que a gente vai trabalhar, mostrar como eles são, né? E olha, vocês viram lá, né, gente? O autismo não é doença, ele é genético ou hereditário. Ninguém está imune, todo mundo pode ter um filho, um neto autista, então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Vocês viram a fala do ministro agora, recentemente? Alguém, ministro acho que é STJ, né? Que falou que o autista é problema, que as terapias é passear na floresta. Gente, como a luta é grande ainda, né? E as mães sofrem muito, né? As mães atípicas que estão aqui podem dizer, plano de saúde, a criança, às vezes na escola, tem escola que ainda não entendeu o que é inclusão. Então, é complicado. Jéssica, lá no La Salle, tem bastante criança típica? Andréia, tem um monte, só que eu acho que o pior de tudo são as crianças que a gente, né, eu vou falar assim, na nossa ignorância, que a gente vê aqueles sinais, né, mas a gente ainda não tem a capacidade de diagnosticar, mas são as crianças que não são laudadas. Só na minha sala tem 5 alunos de 30 que são TDAH, eu sou uma única auxiliar para 2 alunos autistas, um com nível de suporte 3 e o outro com nível de suporte 2. Então, assim, é uma bagunça, mas tem muitos. Mas você sabe, Jéssica, que eu vi um vídeo de uma neuropsicopedagoga falando, é claro, a gente não pode nem pensar em falar
sei lá, dar o diagnóstico, insinuar, mas a nossa prática, a nossa vivência, a gente começa a perceber. Então, você percebe, você pode tentar ir adaptando aos pouquinhos algumas coisas, né? Porque se esperar até chegar ao laudo, né? Às vezes demora. Mas se tem na verdade, é o próprio professor que identifica essas coisas e passa para a família. Então, por mais que a gente não seja um psicopedagogo ainda, nada que possa diagnosticar, é a gente que passa para a família os sinais. Então, é isso mesmo, é importante. E depois, Ana, você pode pensar em fazer uma pós também, viu? Já pensou nisso? Fazer Não, uma eu vou começar agora, eu só não fiz ainda, porque esse ano a minha filha terminou, aí eu estava querendo que ela fizesse primeiro ela, né? Que agora minha filha tem 19 anos. Aí então eu estava vendo, correndo atrás para ela primeiro. Mas esse começo do ano eu vou fazer minha pós. Eu estou fazendo uns cursinhos de inclusão, de vez em quando assim, sabe? Mas assim, eu gosto, vou te dizer que eu não gosto. Mas é muito trabalhoso. Igual eu converso com as meninas lá da escola, assim, para a gente ser professora e trabalhar com essa, como é que fala? Com essas coisas na escola hoje, com a inclusão, a pessoa tem que gostar muito e tem que correr atrás, viu? Porque eu aprendi, eu falo para tu. Depois que eu estou com esse menino na minha sala, ele é nível 3. A Jéssica falou do nível 3 aí, é um nível que a gente tem que aprender muito mais. Porque a criança, ele é não depois que verbal? ela não aprende. Hã? Ele é não verbal? Ele Ele é não fala? verbal, ele não fala. O É. mais difícil é esse, ele não fala. Só que, desde o começo do ano, a gente vai falando as coisas para ele, ele entende a gente falar. Ah, senta aqui, ele senta. Só que ele não sabe se expressar. Tem hora que dá as crises dele, tem hora que ele quer bater nos meninos, quer. E hoje em dia ele ouve a minha voz. Quando eu falo, não faz isso, e ele não faz. Ele olha para mim e fala assim como se estivesse entendendo. Entendeu? Mas, assim, depois de muito tempo, a gente trabalhando com isso. E ele fica muito comigo, né? Então, eu e outra menina lá, a gente gosta muito dele. Gente, ele é muito carinhoso, muito bom. Eu acho que Muito os bom. professores vão voltar. Trabalhoso mas ele é nível 3, sabe? Muito. Você está com o microfone desligado, Sandra, mas você me deixou sozinho na sala, é isso que você está falando, né? Eu saí antes de dizer tchau. Desculpa. Eu fui desligando as coisas aqui. Muito bem, Andréia. Retornamos, tá? E a boa notícia é que você está aprovada. Agora, mais do que nunca, pedagoga com nota máxima, tá? Professora, Seu obrigada. TCC foi aprovado com nota máxima. Eu e o professor Jefferson gostamos muito do seu trabalho, de forma geral. Você fez um belíssimo trabalho, é uma belíssima contribuição. Vai ser muito bacana ter seu trabalho no repositório da biblioteca do CEUB. Para quem quiser pesquisar sobre isso, né, Jefferson, que é uma necessidade, o mundo está precisando falar de inclusão. Eu, particularmente, gostaria de dizer para você que foi muito fácil ser sua orientadora. Professora. O trabalho da Andréia está pronto desde outubro, gente. E eu falei para ela, Andréia, vamos deixar esse trabalho descansar agora um bocadinho, para depois a gente reler e ver se a gente quer agregar alguma coisa. E assim foi feito. Pensa numa menina com autonomia, sabedora de onde queria chegar e muito atenta a todas as orientações. Eu sou muito grata por ter sido sua orientadora, agora acabou, né? E assim, hoje eu estou muito feliz porque eu estou vendo tanta carinha boa que eu vejo. Que bom. Aqui lembro aqui das nossas aulas, dos nossos encontros, e eu estava falando com o Jefferson o quanto você conhece do assunto, e a sua apresentação mostra isso. Você já assumiu um papel de professora muito legal, e você ia pensando das suas escritas, as falas, os esclarecimentos, como quem domina o tema, como quem sabe do que está falando, tanto que a gente não tinha pergunta nenhuma para te fazer.
porque foi uma apresentação impecável. Ô, professora, Tá? Parabéns. Como é que aprende em pares, né? É tudo isso uma construção, né? É uma troca com os colegas, é o esforço pessoal, o apoio da família, é a pessoa que dá oportunidade para a gente trabalhar, é os professores que estão sempre incentivando. Então, a gente vai se construindo junto, né? Depende de quem quer pegar a oportunidade, né? E cada um no seu tempo também, né? Cada um no seu tempo. Eu passei por tantas coisas e voltei depois do 5.0 e nunca é tarde, né? E professor... esse negócio 5.0 é relativo, porque eu tinha abandonado meu lado escritora e aos 50 eu resolvi fazer o que eu gostava na minha vida. E aos 50... É a nossa poetisa querida. Dos 50 aos 58, eu estava contando aqui, eu tenho participação em mais de 60 antologias e estou lançando 2 livros solo. Coisa que eu não fiz a minha vida inteira, e não é porque eu estou tendo mais tempo hoje, não, mas é porque eu tenho um querer muito grande dentro de mim. E inventei de voltar a estudar, né, Jefferson? Porque ainda estou fazendo design de interiores. Olha, que chique! Estou matando vontades depois dos 50. Então, depois dos 50, a gente fica mais vivo do que nunca, tá? E para não dizer, porque você assistiu muitos TCCs dos seus colegas e eu fiz poeminha, eu fiz um para você. Ah, não. Para o seu tema, tá bom? Tá bom. Se chama Incluir. É assim, ó. Ser, estar, poder, vivenciar. Quem sou eu? Quem é você? Comunicar é possível, interagir é viável, aprender é incrível. Empatia é o caminho, cuidado é a trilha, amar é a estrada. Parabéns, Andréia. Professora, que lindo. Sem a arte, sem a poesia, nós não somos nada, né? Se tudo se torna mais leve. É por isso que a gente escolheu, porque a escola é isso, é um misto de tudo, de conhecimento, de arte, de um sopro de esperança, né? Isso. Esperança. Obrigada. Esperançar, né? Esperançar. Ô, gente, muito obrigada por tudo. Eu agradeço a presença de todos, dos meus colegas que vieram, minha família, né? Minha amiga, minha chefe, minha amiga. Oi, Raquel. Não, a gente tem que falar também, né? Vou falar por todo mundo aí que você é demais. Gente. Você é nossa colega, é o esteio lá no grupo. Mesmo desanimada, ela anima a gente. Você está de parabéns, ficou nervosa, mas olha, eu estou muito feliz, muito honrada. E a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, viu? Vamos sim, vamos marcar. Parabéns, parabéns. Obrigada. Muito bem. Professora, mas a senhora não vai se livrar de mim, não, viu? Ainda estou fazendo uma disciplina com a senhora. Tá certo. Estou fazendo gestão. Professora, mas eu não quero ser diretora de escola. Eu vou confessar que talvez eu vou tirar uma nota mais ou menos, tá? Tá certo. Vamos lá. Vamos encerrar nossa sessão aqui de defesa de TCC, agradecendo muito, muito, muito a presença de todos que estiveram aqui prestigiando a nossa querida Andréia, agradecendo a Andréia por essa oportunidade de ouvir um trabalho tão bonito, agradecendo ao Jefferson. Amor, muito obrigada por estar conosco. Eu sei de todas as suas atribuições, mas eu agradeço, tá? Professor, obrigada. Eu quem agradeço. Um beijo, pessoal. Andréia, olha, eu digo que, em alguns casos, nós não escolhemos a educação que nos escolhe. Isso está muito claro no seu caminho, viu? Parabéns por ter escolhido a educação inclusiva. Parabéns. Pessoal, muito obrigado. Inspirem-se, hein? Logo, logo são vocês, uns já foram, então inspirem-se. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Sandra, pelo convite. Parabéns. Tchau, galera. Fui. Tchau. Parabéns, Andréia. Parabéns. Gente. Tchau. Tchau. Tchau.